Durante o ano de 2014, no ano passado, esse projeto ele foi uma parte integrante do PENAIC e envolveu uma parceria que já vem sendo vivida durante os 2 últimos anos entre o CEEL e as bibliotecas comunitárias da região metropolitana de Recife. Então, nessa parceria temos a participação da rede de bibliotecas comunitárias, a Releitura, e a Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiaras. Todas são da região metropolitana de Recife. O trabalho que nós estamos desenvolvendo traz muitas possibilidades, né? Acho que uma das coisas mais importantes é a gente tentar realmente passar essa questão da formação de mediadores, né, de trabalhar o livro com uma contação de história e a mediação desse livro, desse acervo. Há uma oportunidade grande com o CEEL, que nos aproximou das escolas em torno das bibliotecas comunitárias, e o trabalho está sendo desenvolvido bacana, né? Nós temos aproximadamente 2 professores e hoje nós estamos fazendo realmente as atividades, as mediações, a formação baseado na teoria também. Então nós sabemos por que fazemos, né? Então se fortaleceu muito o trabalho de mediação de leitura junto à universidade, junto ao CEEL, porque ele deu base teórica para realizar realmente essas atividades que já vimos desenvolvendo em nossas bibliotecas. Estamos apresentando aqui mais algumas outras oficinas e uma das atividades realizadas foi com pontos de assombração, né? E essa atividade, pontos de assombração, tem sido bastante interessante porque é uma temática, né, que algumas pessoas se assustam no início de trabalhar, né? Porque há o receio das crianças sentirem algum medo, mas é uma atividade que deu bastante certo, assim, e tem sido positiva essa nossa socialização da atividade, né, com a participação das crianças que contaram, né, histórias de assombração e ver as possibilidades de trabalhar com esses contos, não é que dar medo, como as crianças diziam. Então foi um momento bastante significativo, né, e até a gente ampliou esse acervo, né, de ver o que cada biblioteca tinha de acervo, as escolas, né, a procurarem mais essas atividades. E algo bastante significativo também foi o prazer que algumas crianças tiveram por um livro, né, que aparentemente é adulto, e foi o livro que elas mais se interessaram, que é Assombrações do Recife, né? Então, assim, foi uma atividade bem importante que nós já apresentamos no seminário do CEEL, apresentamos no nosso primeiro encontro e hoje a gente está complementando com essas outras sequências didáticas nesse curso de mediação. Essas atividades, elas tiveram um papel de possibilitar várias ações em que as bibliotecas se voltavam para as escolas, estabeleciam contato com as escolas, realizavam oficinas com os professores, mediações de leitura nas salas de aula e, além disso, nesse subprojeto foi planejada uma ação específica que teve como objetivo a construção de um livro, a produção de um livro formado por uma ação que resultou do planejamento de situações didáticas para serem realizadas em escolas da região metropolitana, próximas dessas bibliotecas em que havia essa parceria entre o CEEL e as bibliotecas. Então, o livro é o que está sendo trazido aqui agora, chama-se Abriu-se a Biblioteca, Mitos, Rimas, Imagens, Monstros, Gentes e Bichos, e ele tem como foco principal o trabalho da literatura, a leitura literária na sala de aula. Então, com esse planejamento das sequências didáticas, foi se formando uma equipe de trabalho específica para a realização dessas sequências, e essas equipes eram compostas de trincas, ou seja, um representante de uma biblioteca comunitária de uma área ou de uma região de Recife, um formador do CEEL e uma professora do PENAIC, participando do PENAIC, do ciclo de alfabetização.
Então, essas trincas em conjunto planejaram a realização da sequência didática. Essas sequências didáticas, elas tiveram temáticas diferentes, ou seja, gêneros literários foram pensados para cada uma dessas sequências e, dessa forma, tivemos sequências didáticas com contos, sequências didáticas com livros de imagens, sequências didáticas com poesias de tradição oral, sequências didáticas com poesias mais modernas, poesias modernas. No Pacto pela Alfabetização, a gente tem trabalhado numa atividade permanente que é a questão da leitura literária. Então, ela está sempre permeando todos os nossos encontros de formação. A gente entende que essa é uma atividade que precisa estar constantemente sendo retomada e, de alguma forma, tratada. Um grupo mais específico dentro do Pacto, que é esse grupo de mediadores de leitura, ele tem dedicado um tempo maior a essa reflexão. E aí uma coisa que a gente tem se perguntado é qual é o lugar da literatura no ciclo de alfabetização. É o lugar da roda de história? É o lugar de uma sensibilização para a leitura? E diante desse questionamento, a gente tem proposto algumas atividades, algumas reflexões formativas, inclusive, que de alguma forma visem aprofundar esse debate e ver que alternativas existem. A gente se coloca, por exemplo, a questão do por que ler literatura na escola, por que ler literatura no ciclo de alfabetização, como fazer essa leitura, quando fazer essa leitura, para que fazer essa leitura, que tipos de mediação são importantes. Todas essas perguntas, de alguma forma, elas estão presentes no debate desse livro. Abriu-se a biblioteca e de dentro da biblioteca saíram muitas coisas, inclusive nossas práticas e essa reflexão que a gente faz em cima dessas práticas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, para que ler literatura no ciclo de alfabetização, uma coisa que a gente percebe é que, embora a literatura ela esteja presente, às vezes ela não está presente com uma clareza de finalidades. Afinal de contas, eu tenho que parar de ensinar, eu tenho que parar de alfabetizar, eu tenho que parar de letrar para trabalhar com literatura, ou a literatura pode ser, sim, um dos meus conteúdos de ensino. E aí, sendo um dos meus conteúdos de ensino, como não cair naquilo que a Magda Soares diz para a gente, que seriam as mais escolarizações do letramento literário ou da leitura literária. Reduzir a leitura literária a finalidades que de alguma forma estão fora do literário e não o próprio literário ser um objetivo. Eu quero que as crianças aprendam a usufruir do texto literário, a entender o texto literário, a buscar a leitura literária como uma prática frequente na vida delas. Então, de alguma forma, essa questão de aonde está o literário, para que está o literário, quando ele está, essas são questões que a gente se fez e, de alguma forma, dentro do livro tem reflexões sobre essas questões que inquietam a todos nós que lidamos com formação de professores ou que lidamos em sala de aula com crianças no ciclo de alfabetização. Abriu-se a biblioteca, um livro que foi construído a muitas mãos, né? E o principal objetivo dele é essa defesa da literatura como direito, né? Um direito que tem que ter, né, portanto, estratégias, né, para seu atendimento. E no capítulo 2 a gente discute muito por que né, que estamos considerando a literatura como direito. A literatura é um bem cultural, então ele pertence a todos, e na medida em que não se tem realmente, né, a garantia de que todos tenham acesso a ele, você está fazendo com que alguns tenham privilégios. E a gente discute por que a gente acha que a literatura tem que ser um direito. Então, a literatura ela vai ajudar na constituição, né, das subjetividades, a constituição das identidades sociais, a constituição de uma compreensão mais ampla da realidade, de modos de ler a realidade, né, de modos de lidar, né, com os diferentes pensamentos que aparecem, né, ao longo da história. São muitos os motivos que a gente vem defendendo no capítulo 2 para que, de fato, essa garantia seja
né, uma responsabilidade da escola. Sendo uma responsabilidade da escola, então a gente tem que ter um planejamento, tem que ter intencionalidade pedagógica. Então esse planejamento vai desde se definir os espaços de leitura até o tempo, né, que não pode ser um tempo, né, de porque não se tem o que fazer, pelo contrário, tempo privilegiado, uma forma, né, de levar o texto literário para as crianças e a seleção. Então tem que ter bons acervos e saber selecionar, né, ao mesmo tempo dar liberdade da escolha dos livros pelas crianças, mas também favorecer modos de lidar com eles que façam com que alguns textos, que a princípio não fossem textos escolhidos pelas crianças, possam ser justamente porque tem alguém ajudando, né, a interpretar, a olhar, né, esse livro de um modo diferente. Então as bibliotecas, isso tem até a ver com o título do livro, né, elas precisam abrir as portas para que esse universo literário de animais, de problemas também sociais, de questões humanas como amor, morte, ódio, violência, tranquilidade e tantos temas que inquietam, né, o ser humano possam aparecer. E aí tem alguns princípios que essa obra acabou discutindo. Um primeiro seria a própria diversidade de gêneros, né? A escola precisa, e já tem feito isso há um tempo, trazer a maior diversidade de gêneros possível para a sala de aula. E como fazer isso, né? Uma das maneiras é através de sequências didáticas em que o professor planeja um trabalho com determinada sistematicidade, em que os alunos e o professor e o bibliotecário e outros membros da comunidade se engajam na leitura e na mediação de obras literárias, né? E com isso também a gente acaba proporcionando um trabalho bastante rico na escolarização, que envolva tanto a diversidade de gêneros como a diversidade de estilos, de formas. A gente pode pensar no poema, né? O gênero poema eu posso apresentá-lo de várias formas. Literatura de cordel, na forma de soneto, na forma de quadrinha, na forma de tercetos, na forma de haikai, poemas concretos, cyberpoemas. Então, o gênero é poema, mas ele adquire várias formas, vários estilos, vários autores. Então, de repente, eu estou lendo um poema de Olavo Bilac, depois estou lendo um poema de Cecília Meirelles, na outra aula, no mesmo dia, eu estou lendo um poema do Sérgio Caparelli, ou do Vinícius de Moraes, ou de José Paulo Paes, ou do Arnaldo Antunes. Ou seja, né, existe aí uma pluralidade de estilos, de textos singulares, como eu costumo chamar, e eu acho que a obra em si, ao trazer várias sequências didáticas com várias temáticas, né, ela proporcionou um pouco esse olhar para os gêneros orais, para os gêneros escritos, como os contos, né, que começam na oralidade e passam para a escrita, como também um trabalho com os textos de imagem, né? Livro que só tem imagem, mas tem uma narrativa riquíssima. E para finalizar, eu acho também um aspecto interessante dessa biblioteca que precisa se abrir para a comunidade, para as escolas, para as crianças, é justamente também tornar disponível o acervo que as próprias políticas públicas têm enviado para as escolas, né? Então, o trabalho com essa diversidade, ele também tem relações com o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, com a avaliação e distribuição de obras para o ciclo de alfabetização, como também do PNLD, obras complementares, que também tem enviado um acervo significativo de obras literárias. E aí faz parte do trabalho do professor pedagógico, da própria escola, organizar momentos, tempos, espaços para que a leitura literária possa ser mediada de qualidade. E eu acho que foi um pouco isso que essa obra tentou, e os capítulos, né, que seguem este livro, eles justamente retomam esses princípios que eu comentei aqui. E espero que os professores possam se inspirar nessas propostas e criar
outras sequências didáticas, com outros gêneros, com outros autores, com outros estilos e com outras possibilidades de formação. Abriu-se a biblioteca. Mitos, rimas, imagens, monstros, gente e bichos. Literatura na escola e na comunidade. Bom, esse é o título do livro organizado pelas professoras Maria Helena e Esté. E ele é o resultado de um trabalho que foi desenvolvido durante o ano passado entre a Universidade Federal de Pernambuco e as comunidades da região metropolitana do Recife. Na verdade, as bibliotecas comunitárias, 8 bibliotecas comunitárias que residem, que estão dentro de 8 comunidades da Grande Recife. E aí, esse projeto, ele consistiu no planejamento e na aplicação de 6 sequências didáticas nas escolas do entorno dessas bibliotecas. E para planejar essas sequências, nós optamos, obviamente, pelo texto literário, porque a gente acredita que a leitura e a literatura, a partir do reconhecimento dos gêneros, elas permitem a formação de cidadão, de um cidadão crítico, mais crítico. E optamos por gêneros como o conto, o mito, a poesia popular e o livro de imagens, que, enfim, não necessariamente é um gênero textual, mas é um tipo de livro que possui uma singularidade própria e enriquece e contribui para a formação desse leitor. Bom, foi muito importante essa união entre comunidade e universidade. Por quê? Porque as bibliotecas comunitárias, elas desenvolvem um trabalho dentro das comunidades de suma importância para a formação desse cidadão, na contribuição da vida desse aluno, dessa criança, esse adolescente que frequenta as bibliotecas. Eu, como fiz parte de uma biblioteca comunitária dessa, a Biblioteca Peró, eu pude acompanhar em 5 anos dentro da instituição o desenvolvimento mesmo da criança que chegava lá muitas vezes sem saber ler, e a partir das mediações dessa prática do reconhecimento do gênero, sobretudo, e dessa prática da leitura, uma melhora enfim, tanto escolar quanto nas suas relações sociais. E eu acho que esse projeto das sequências, ele foi bem importante. Por quê? Porque eu acho que foi uma troca de conhecimentos entre os dois grupos, tanto a universidade quanto o pessoal das bibliotecas comunitárias. Eu fiquei responsável pelo capítulo sobre gênero, junto com o professor Clécio. A gente deu uma visão mais ampla do que seria o gênero, sobretudo o gênero literário, porque acreditamos que o educador, o professor, ele precisa reconhecer esses gêneros e fazer com que seus alunos também reconheçam, para poder manuseá-los, não só no sentido da leitura, mas também no sentido da produção de texto mesmo. Abriu-se a biblioteca e foram vistas imagens. Ora, isso é livro? Sim, pois nos transmite mensagens. O escritor se esforça e lavra, mesmo sem usar a palavra. Abriu-se a biblioteca e foram os monstros que surgiram. Mas os monstros não dão medo. Mas aqui só divertiram. Em cada história contada, uma diversão concretizada. Abriu-se a biblioteca e apareceram os bichos, grandes, pequenos, divertidos, para atender os caprichos. Bicho falando é possível para quem vê o invisível. Abriu-se a biblioteca e logo apareceu gente. Em cada livro, em cada texto, com uma visão diferente. É alegria a quem lê. É alegria de escrever. Eu digo. Há pessoas que se encontram e se encantam. E quando se encantam, nasce um novo sentimento. Faz-se de repente um oásis no deserto. Um acalento para um eterno pranto e para as mentes reanimadas uma ilusão. Faz-se de flores a misteriosa primavera, a bruma torna bela a manhã nascente. Os ventos trocam congratulações, porque na terra alguém se encontra e se encanta. São destinos que se unem e se transmudam. São pessoas, são almas que se dão a transformar como que de repente aquele velho e desamado mundo. E os que se encontraram e se encantaram, parece que agora estão despertos. Despertos para a vida, despertos para o amor, afinal despertaram.